Você quer aprender o processo de consolidação das demonstrações contábeis na prática? Quer entender como funciona expurgar os efeitos das operações entre as companhias do mesmo grupo? Bem, se é esse seu interesse, hoje você vai aprender. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Societária. Quem fala com você é o professor Roberto Penha. E hoje vamos tratar sobre a consolidação das demonstrações contábeis. Entender como funciona na prática com exercícios e questões que vão apresentar como fazer essas operações. Bem, as operações aqui apresentadas hoje, elas são uma amostra daquilo que ocorre na prática nas organizações. Então, você entendendo as operações destes exemplos, dessas operações, você vai ter condições sim de executar isso na prática contábil. Então, se você tem interesse e achou esse conteúdo interessante para você, se inscreva no canal e ative a notificação para que você possa receber ao longo dos próximos dias a notificação, o comunicado de novos vídeos que são postados semanalmente aqui no YouTube. Então, se você quer saber de primeira mão esses conteúdos quando são postados, ative as notificações para que você possa saber de primeira mão e aí sim aprender muito mais de contabilidade no canal Contabilidade Societária. Vale ressaltar que existe uma aula anterior sobre esse conteúdo e essa aula tem um card aqui ao lado que você vai poder acessar esse conteúdo. E lá você vai poder entender elementos um pouco mais teóricos e exemplos práticos também dessas operações. Então, se você chegou primeiro nesse vídeo, recomendo fortemente que assista o vídeo anterior. Caso também tenha interesse em um aprofundamento ainda maior do ponto de vista teórico, existe um podcast com conteúdo exclusivo sobre isso, que está disponível nos agregadores de podcast de sua preferência. Bem, então vamos agora resolver as questões na prática. Bem, o processo de consolidação ele é muito comum dentro de grupos e conglomerados econômicos quando a empresa possui o controle da operação de uma outra companhia. Então, se você quiser maiores informações, como mencionei anteriormente, acesse o vídeo anterior aqui no canal. A empresa A tem a receber R$100 da empresa B, assumindo que B é controlada por A. E aí devemos proceder com a consolidação dessa demonstração contábil. Como funciona isso na prática? Percebe-se que a empresa A possui ativos de R$500, enquanto a empresa B de 400, e passivo de 200, a empresa A, e a empresa B de 300. Obviamente, você pode multiplicar esse valor aí pela quantidade de milhares que você tiver interesse. Mas, para exemplificar, vou usar o termo R$500, R$400, apenas para fins ilustrativos. Bem, o primeiro passo a fazer é fazer uma soma mesmo. Somar o grupo A com o grupo B. Ou seja, essas duas empresas, em conjunto, possuem, então, portanto, um ativo de R$900, ou 900 mil, ou 900 milhões, depende de como você interpretar, e enquanto de passivo, de 500. Contudo, existe a informação que a empresa A tem a receber de B R$100. Então, se nós estamos consolidando os demonstrativos contábeis, não faz sentido dizer que eu tenho a receber R$100 ou R$100 mil de mim mesmo, do mesmo grupo econômico. Então, eu tenho que expurgar esse efeito. Então, os ativos das companhias em conjunto não é R$900, mas sim 800. O mesmo vai se aplicar em relação ao passivo. A empresa B, de forma individual, ela deve sim à empresa A. Perfeito esse pensamento. Contudo, quando fazemos o processo de consolidação, não faz sentido algum eu considerar ainda que a empresa B está devendo a ela mesma, no mesmo grupo econômico. Eu tenho que expurgar esse efeito também. Então, por isso, 500 menos 100, chego ao total de 400. Então, essa é a posição final da companhia ao final do período. E aí você pode se perguntar, é apenas esse o pensamento? É apenas essa a reflexão? É isso mesmo. É esse o comportamento, é essa a perspectiva a ser aplicada, certo? Vamos para a próxima questão já. A segunda questão apresenta o seguinte. Consideremos as seguintes operações entre as empresas do mesmo grupo. A empresa A, ela compra mercadorias de terceiros por R$100.
Enquanto a empresa A também, ela vende essas mercadorias para a empresa B por 130. Ou seja, teve um lucro nessa operação de R$ 30. Já a empresa B, ela vende a mercadoria que ela anteriormente adquiriu para terceiros por 150. Aí a questão pede para que procedamos com a consolidação deste balanço. Percebemos aqui inicialmente que na parte de compras da companhia A, ela adquiriu de terceiros o valor de R$ 100 em mercadoria. Enquanto que a empresa B, ela adquiriu por 130. Adquiriu de quem? Da empresa A. Então, isso aqui é uma operação intercompanhia. As operações intercompanhias, elas não devem ser consideradas para fim de consolidação, elas devem ser excluídas, certo? Mas, inicialmente, estamos fazendo aqui apenas o somatório. Então, o total de compras de duas empresas foi de 230. Posteriormente, temos aqui a baixa pelas vendas, pois A teve uma compra de 100, mas vendeu, então teve um custo de mercadoria vendida de R$ 100. B, de forma idêntica, também de 130, pois B vendeu para uma empresa terceira e o custo dela envolvido foi de R$ 130. Então, o total das baixas por vendas, 230. Qual o efeito disso no estoque da companhia? Ela zerou o estoque. Então, a aquisição inicial, que foi o custo de R$ 100, ela, ao final do período, já não existia mais no grupo econômico, pois A vendeu para B e B vendeu para um terceiro. Então, isso deixa de existir. Já o efeito no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, acontece essa variação aqui no PL em virtude do resultado da companhia, certo? A nossa DRE. Como nós podemos perceber essa informação? A empresa A, ela vendeu para a empresa B por 130. Perfeito essa informação aqui. O custo da aquisição da mercadoria foi de R$ 100, portanto, lucro de 30. Esse lucro aqui, ele vai aparecer aonde? No PL, para que possa sofrer todos os processos de destinações. Caso você também queira ter um conteúdo mais específico sobre o tratamento para patrimônio líquido, vai aparecer um card também ao lado, para que você possa acompanhar esta aula e também aprender um pouco mais sobre isso. Também temos o seguinte, a empresa B, ela vendeu por R$ 150 e teve um custo de 130 na aquisição de A. Perfeito. Qual foi o lucro da empresa B nesse período, dessa operação? R$ 20. É a informação que aparece aqui no meu PL da empresa B. Então, o somatório do PL, a grosso modo, da empresa A e B foi de quanto? R$ 50. Foi o acréscimo que teve nessas respectivas operações. Esses R$ 50 representam basicamente o quê? A compra por R$ 100 de terceiros do produto, que foi vendido para B por 130, mas que posteriormente foi vendido por 150. Então, a variação que ocorreu de fato foi 150 menos 100. Então, faz total sentido o lucro de 50. E esse lucro de 50, ele aparece aqui na DRE quando fazemos essa composição aqui. Eu tenho um valor de vendas total do grupo de 150. Por que 150? Teve duas operações de venda dentro da empresa. Uma de 130 inicialmente e outra de 150. O total foi 280. Contudo, o faturamento do grupo não foi 280. E sim apenas 150. Eu não vou considerar o lançamento de R$ 130 como uma operação de venda, já que foi uma operação entre as companhias do mesmo grupo. Então, estou expurgando os efeitos das operações intercompanhias, no valor aqui de R$ 130. Então, esse efeito aqui, eu faço um lançamento, chamado aqui o termo lançamento a débito. Vale lembrar que esses lançamentos eles não ocorrem na prática dentro da organização, são lançamentos de controle. Inclusive, esse uso de colunas aqui é para fins acadêmicos e ilustrativos. Se você consegue fazer ou ter um sistema que opera sem a necessidade dessas criações de colunas adicionais, você vai trabalhar dessa forma, ok? Então, eu expurguei aqui o efeito dos R$ 130. Perfeito. De igual forma, eu expurguei o efeito dessa variação aqui também no resultado, porque não faz sentido eu dizer que ganhei R$ 130, quando na verdade repassei o produto para a minha própria organização, certo? Então, essa operação aqui de R$ 130, eu estou expurgando o efeito dela.
De igual forma, eu faço a operação em relação aos custos do produto vendido. O custo do produto vendido não foi R$ 130. Foi quando eu considero apenas B de forma isolada. Quando trabalho com A em conjunto, o custo adquirido do produto foi a minha transação inicial para com terceiros. Que quem fez isso foi a empresa A logo no início, foi a primeira operação. E ela foi de R$ 100. Então, é esse o valor que eu vou considerar na minha DRE. Portanto, a variação que houve no período do resultado da empresa foi R$ 150 de venda, R$ 100 de custo, R$ 50 de resultado. E aí, consolidamos a demonstração contábil na perspectiva do balanço patrimonial e da DRE. Bem, na questão 3 temos a seguinte informação. Consideremos as seguintes operações entre as empresas do mesmo grupo. Empresa A compra mercadorias de terceiros por R$ 100. Empresa A vende para B por 130. E a empresa B vende metade das mercadorias para terceiros por 75. Percebe-se que essa questão aqui, ela envolve elementos inicialmente estabelecidos de forma idêntica à questão anterior, certo? Mas apenas aqui nessa questão inicial em relação às compras, já que teve a operação de R$ 100 da aquisição da empresa A, depois a empresa B adquire por 130, ok? Então até aí tudo bem. Só que existe agora aqui um fator diferenciado. O custo para a empresa A foi de 100, mas para a empresa B já foi de 65. Então, o custo a princípio das operações foi de R$ 165, quando consideramos as empresas somadas. Só que isso aqui ainda não é a consolidação, ok? Essa operação faz com que a empresa B possua um estoque de metade dos produtos, ou a metade do item. E com isso, eu tenha uma sobra de estoque na mercadoria da empresa B, mas que em termos práticos, mas quando eu expurgo os efeitos das operações intercompanhias, eu tenho um efeito consolidado apenas de resultado no estoque de sobra de R$ 50, porque a minha aquisição ela não foi de R$ 130. A minha aquisição, a aquisição da empresa A, foi de R$ 100. E como é que eu sei disso? A transação inicial feita com terceiros, fora do grupo econômico da empresa A e B. Então, por isso, se eu tenho metade do estoque, o meu estoque é 50 e não 65. Por isso, o efeito de expurgar R$ 15 aqui, ou 15 mil, 15 milhões, da forma que você entender. Quanto ao resultado do PL, temos que entender que essa variação aqui vai ocorrer em virtude da minha DRE, que vai ser apresentada logo aqui abaixo. A companhia tem aqui R$ 30 inicialmente de lucro das operações da empresa A, perfeito esse lançamento aqui. A empresa B teve um lucro a princípio de R$ 10, então tem um total a princípio de 40, como apresenta-se aqui inclusive. Só que desse efeito dos 40, eu tenho que entender que parte disso, uma parte importante inclusive, ela se deve que em virtude do lançamento de R$ 15, de uma variação a maior que teve em relação a R$ 15 do lucro que a empresa B teve ao vender para a empresa terceira. E esse efeito eu tenho que expurgar. Então, esses R$ 15 aqui, eles vão ter que ser expurgados do PL, como aconteceu aqui, onde o resultado foi apenas 25. E aqui na minha demonstração da DRE, isso fica muito evidente. Se eu tenho operações de vendas totais de 205 e eu expurgo o efeito dos 130, eu tenho uma receita de 75. Com essa receita de 75, menos o custo da minha mercadoria de metade que foi vendida por 50, eu tenho um lucro de R$ 25. E isso, em virtude dessas operações, eu também expurgo aqui o efeito do custo. Dos 165, na verdade, 115 eu tenho que expurgar, para que eu chegue exatamente aos 50. E assim, a minha receita de 75 menos os custos de 50, eu chego exatamente aos R$ 25 de resultado. Aparece a minha DRE e, obviamente, aparece também no meu balanço patrimonial consolidado. E aí fechamos também a consolidação da questão 3. Vamos agora para a próxima questão. A questão 4, ela é de adaptação de um concurso público, certo? Então vamos avançar aqui. A Companhia Girassol detém 80% do capital votante de sua controlada, a Companhia Miosotis, o que corresponde a 40% do capital total da investida. As companhias apresentam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12 de 2010.
As questões até então aqui apresentadas foram extraídas do livro sobre o exame de suficiência do CFC comentado, de Quintana, Freitas e Quaresma. Então, essa referência foi uma adaptação das questões extraídas deste livro. Esta estrutura, ora apresentada, ela vai ser aqui exposta de uma maneira distinta, diferente, mas aqui são os mesmos valores apresentados nessas colunas. Agora vamos partir para o processo de consolidação. Perceba que o processo aqui apresentado das colunas é um pouco distinto do que você viu nas demais questões. Mas isso aqui é algo que é gerencial. Esses lançamentos contábeis não acontecem essencialmente. Se faz para fins de controle, obviamente, da forma que a pessoa achar mais interessante, para ajustar isso, para informar isso aos demais investidores, usuários da informação contábil. Mas vamos lá. Vamos aqui item a item, expondo o raciocínio por trás de cada uma dessas questões. Bem, perceba que as informações das operações de clientes e estoque, os montantes aqui apresentados, eles estão idênticos aos valores aqui que constam na apresentação inicial. E esses valores aqui foram basicamente somados. Não houve nenhuma informação aqui sobre operações intercompanhias com esses elementos. Então, esses valores aqui estão absolutamente corretos e foi feito apenas um somatório. Perfeito. Agora, existe a informação que tem investimentos da companhia Girassol, da companhia Miosotis, no valor de 150 mil. Então, esse montante aqui, eu tenho que expurgar o efeito. Não faz sentido dizer que tenho 150 mil investido em mim mesmo. Então, a conta de mútuo da companhia Miosotis, ela passa a ter um saldo agora de zero. Um investimento na companhia Miosotis, também que existe inicialmente, não faz sentido algum dizer que tem um investimento, uma operação com a empresa que faz parte do mesmo grupo econômico meu. Então, eu vou expurgo isso. Tira esses 200 mil e fica apenas zero. Então, já fiz lançamentos de operações de ajuste no ativo. Agora, vamos para o passivo, já que as demais contas foram feitas absolutamente o somatório. No passivo, eu vou ter a posição contrária. A companhia Miosotis, ela possui uma dívida de mútuo, ou seja, de empréstimo, para com a companhia Girassol, de 150 mil reais. Eu vou expurgar esse efeito. Não faz sentido dizer que eu estou devendo para mim mesmo. E aí, zero. Eu vou também para a conta de capital, que existe a informação que 40% do capital constante na companhia Miosotis pertence à companhia Girassol. Então, eu separo esse montante aqui de 160 mil e separo o efeito também das reservas correspondente a 40%. Ou seja, 40% de 100 mil, 40 mil. 40% de 400 mil, 160 mil. Esses valores aqui separados, distintos, é para compor a participação que é da companhia controladora. E esses montantes, eles vão ser desconsiderados nesse processo de consolidação. Por quê? Porque eles já existem aqui quando foi feito também purgados esses efeitos, certo? Então, os efeitos das operações intercompanhias, ou seja, esses 200 mil reais que constam aqui com o investimento da companhia Miosotis, foi desconsiderado no ativo e ele também está sendo desconsiderado no passivo. Perceba que 160 mil mais 40 mil é exatamente os 200 mil. Por isso, o efeito de desconsiderar esses montantes. Em contrapartida, o valor de 240 mil e o valor de 60 mil das reservas é a parte que não cabe ao investimento da companhia Girassol, é a participação de terceiros, é a participação dos denominados acionistas minoritários. Eles possuem a participação dentro da companhia, que é inclusive a maior parte dela, mas eles não têm o controle da companhia. Quem possui é a empresa Girassol, que possui 40% do patrimônio. Muito provavelmente isso ocorre em virtude do quê? Porque o capital está extremamente ou muito pulverizado entre diversos acionistas, ao ponto que nenhum deles consegue ter o controle da companhia, e sim a companhia Girassol. Então, em virtude disso, eu pego esses montantes, esses valores, que são 240 mil e 60 mil, e crio uma rúbrica, uma conta no PL de participação de acionistas minoritários ou não controladores. E aqui está o montante, 300 mil. Já as demais contas de capital e de reservas
fica os valores inicialmente da companhia Girassol. 950 mil, tá aqui. 950 mil também aqui, perfeito, no consolidado. Reservas, 720 mil, 720 mil. Perceba que os valores aqui da companhia Miosotis tiveram uma destinação. Qual foi ela? Expurguei os investimentos da companhia Girassol. Então, esse valor aqui deixa de existir, esse valor aqui deixa de existir na minha consolidação. 160 mil fora, 40 mil fora. Já os 240 mil mais os 60 mil, que é a parte que cabe aos não controladores, esses montantes sim, vêm para compor uma rúbrica, uma conta específica dentro do PL. E assim eu faço o meu processo de consolidação. E aí, somando o ativo e o passivo da companhia Girassol e Miosotis em consolidado, eu tenho um montante de 4.350.000 no ativo, 4.350.000 no passivo. Então, é isso e encerra-se o conteúdo quanto a essa questão. Viu que foi fácil? Viu que não teve tanta complexidade? Pois é, esse pensamento é esse comportamento que deve ser replicado em demais operações entre as companhias. Bem, eu acho que esse conteúdo foi útil para você. Se você concorda com isso, se inscreva no canal e ative o sininho, você vai receber notificações a respeito disso nos próximos dias. Conteúdos como este, aprofundamentos quanto à área de contabilidade societária, vão ser apresentados neste canal. Então, aguardo você ao nosso próximo vídeo. Até mais!